Bom dia, bom dia. Bom dia, dona Pri. Seja muito bem-vinda. Fiapinho aqui, deixa eu arrancar esse fiapo. Vamos lá, vamos começar mais um dia de live. E hoje nós vamos falar sobre honrar sem repetir, que é um dos grandes dilemas da nossa vida como filhos, é honrar os nossos pais sem repetir os padrões, né? E eu quero começar lendo de novo. Eu tô lendo esse livro aqui no Centro Sentimos Leveza, que é do Bert Hellinger, que é um dos criadores das constelações aqui no Brasil. E tem um trecho aqui que fala das ordens do amor entre pais e filhos dentro do sistema familiar. E olha que interessante. Aqui ele fala das duas dinâmicas, do filho que aceita receber tudo do pai, dos pais, e honra esse recebimento, como também o filho que ainda pede mais para esses pais e que não consegue ir para a vida. Então eu vou ler rapidinho aqui esse trecho, porque faz muito sentido com o que a gente vai falar dentro dessa live hoje. O trecho tem como título As Boas Dádivas dos Pais. Entretanto, nossos pais não nos dão somente a vida. Eles também nos nutrem, educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. E é justo que aceitamos tudo isso, tal como recebemos deles. Assim dizemos a eles, eu tomo tudo e tomo com amor. Isso naturalmente se inclui com amor. O amor. Essa é a forma de receber que simultaneamente compensa, porque os pais se sentem respeitados e dão com mais prazer. Se recebemos assim de nossos pais, isso geralmente nos basta. Existem exceções que todos conhecemos. Pode não ser sempre o que desejamos ou na medida que desejamos, mas via de regra é o bastante. Aqui Herbert diz que talvez aquilo que a gente recebeu dos nossos pais não foi o que as nossas expectativas queria, mas que por via de regra é o bastante. Foi o necessário, foi o suficiente para que a gente pudesse crescer. E aí, continuando. Quando o filho se torna adulto, ele diz aos pais, recebi muito e isso basta. Eu aceito para a minha vida. Então, esse filho se sente satisfeito e rico e acrescenta, o resto eu mesmo faço. Também, essa é uma bela frase,
que os torna autônomos. A seguir, o filho diz ainda aos pais: e agora eu os deixo em paz. Então se solta deles. Não obstante, ele os conserva como pais. E eles também o conservam como filho. Ou seja, o que esse trecho quer dizer? Que eu recebi mais que o suficiente. E a partir daqui, se existe algo que eu quero, eu mesmo faço. Eu deixo os meus pais em paz. Sem expectativas frustradas, sem necessidade de receber algo a mais ainda. Seguindo, já estamos no último parágrafo. E essa parte aqui, para mim, é a mais impactante porque é a que é a mais comum de se ver. Né? É a que eu mais recebo nos processos terapêuticos, nas mentorias, quando eu converso com as mulheres. É a parte que ainda é uma dor latente. Quando, porém, o filho diz aos pais: você tem que me dar mais, o coração dos pais se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem com o mesmo prazer. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo. Caso contrário, a sua cobrança cessaria. Ou seja, o filho que reclama, o filho que reclama por mais, que quer mais, que foi pouco, que não foi suficiente, mesmo que receba mais, ainda vai querer mais. Porque é uma cobrança que vem de dentro, é uma cobrança interna. Então, quanto seria suficiente? E claro que aqui eu estou falando de forma figurativa. Quanto seria suficiente receber desses pais para que as suas cobranças, de fato, cessassem em relação a eles? Quando um filho se obstina em sua exigência aos pais, não consegue desprender-se deles, pois sua cobrança o prende a eles. Olha isso aqui. Quando um filho se obstina em sua exigência aos pais, não consegue desprender-se deles, pois sua cobrança o prende a eles. Contudo, apesar dessa marra, o filho não tem os pais, e nem os pais têm o filho. Olha que incrível esse. Porque existe uma linha invisível que prende aos pais de forma negativa, né, na exigência, na necessidade de mais, mas não existe um amor genuíno, assim dizendo, não existe a leveza, a fluidez, que é o que nós estamos aqui dia após dia falando sobre. Então, esse honrar os pais e internalizar que eu recebi absolutamente tudo e tudo isso foi suficiente, é onde eu posso seguir a vida com leveza. Muitas pessoas acham que honrar é obedecer, que é aceitar a tudo que os pais fizeram, né? Aceitar as atitudes, por mais negativas, ruins que tenham sido. E na verdade, honrar os pais, tomar os pais, não é sobre presença e atitude, mas sobre existência. É aceitar eles como eles foram, apesar dos erros e enfim, que também não nos cabe julgar, e aceitar tudo que vieram com eles e antes deles. Honrar é olhar com gratidão, mesmo as partes mais difíceis. É como se a gente falasse:
Eu recebo a vida de vocês exatamente como foi. E aí a grande pergunta, o questionamento aqui seria: é possível aceitar tudo como foi, do jeitinho que foi, sabendo que tudo que aconteceu te formou na pessoa que você é hoje? Porque enquanto nós resistimos a algo, excluímos a algo, queremos que seja diferente aquilo que aconteceu, a gente honra na forma negativa. A gente se sente numa prisão de ciclos repetitivos. E a gente se sente culpa, a gente se sente culpada quando faz algo ou diferente ou igual. Os caminhos sempre levam para a culpa. A gente se sabota quando tem mais sucesso, mais liberdade, mais escolhas. Você pode estar indo muito bem na sua vida. Não, agora eu superei isso. De repente o negócio descamba. Porque a gente é mais leal do que livre. E se a gente não tem essa consciência, a gente repete padrão para manter uma lealdade inconsciente. Mulheres que não se permitem ser felizes no amor porque a mãe não foi. Mulheres que não têm sucesso financeiro porque a mãe não teve. Então, como que a gente pode honrar sem repetir esses padrões? Honrar é dizer: eu vejo que você viveu e eu escolho fazer diferente, com amor e com respeito. Faz sentido isso? E esse é um movimento que você pode fazer sozinha na sua casa. Eu sempre digo para as minhas alunas: pega um momento sozinha, respira, fecha os teus olhos, e imagina os teus pais na tua frente. Imagina a tua mãe, imagina teu pai na tua frente. E fecha os teus olhos. Internaliza essa imagem deles na sua frente e começa a falar. Eu vejo vocês, hoje eu consigo ver o esforço, hoje eu consigo compreender que tem coisas que eu não vou compreender. Hoje eu consigo entender que vocês passaram muitas coisas antes de eu chegar nesse mundo. E que vocês deram o melhor que puderam. Eu tomo a vida que eu recebi de vocês. E com essa força eu sigo o meu próprio caminho. Porque quando a gente toma a vida sem cobrança dos nossos pais, quando a gente se permite olhar para trás e entender que, ok, foi desse jeito. Não tenho como voltar lá para fazer nenhuma modificação. Mas eu tenho a liberdade de, daqui para frente, fazer algo diferente. E pegar todo esse pacote que é a vida que eu recebi dos meus pais, olhar para ele, para esse pacote e falar: vou fazer algo de muito bom com isso. E o que você vai fazer? Porque fazer algo de bom é, de fato, viver uma vida boa. Viver uma vida com leveza, um relacionamento com leveza. Porque enquanto você estiver indo pelo caminho do menos, ainda existe uma vingança velada em relação aos pais. Quer se vingar dos pais? Se dá mal na vida. Quer se vingar dos pais? Vive uma vida ruim.
uma vida infeliz, uma vida meia boca. Imagina você, mãe, olhando para o seu filho. Como que seria para você olhar para o teu filho se dando mal? Dói, não dói? É ruim, é doloroso. Eu que tenho um filho pequeno, quando eu vejo se ele tropeça, eu já quero lá catar ele no chão e sem pegar a dor dele pra mim. Imagina, você adulta, seus pais te olhando e você derrapando na vida. É uma vingança. É uma vingança inconscientemente. Vocês não me deram o suficiente? Ok, então toma essa. Toma essa. Ir para a vida, se dar bem na vida, é olhar para os pais e dizer: eu recebi tudo, eu recebi o suficiente, e daqui para frente eu dou conta. Daqui para frente eu faço o que tem que fazer. Deixa comigo, pai e mãe. Vocês foram os pais certos para mim. E com aquilo que eu recebi, eu vou fazer algo de bom. Fica claro isso? Entra de uma forma com clareza? Se não entrar agora, também não tem problema. Tudo leva tempo. As coisas levam tempo. Ah, e um ponto bem importante. Honrar pai e mãe não é dizer sim para tudo. Honrar pai e mãe é também, às vezes, dizer não. Depois de grande. Porque se você está muito permissiva, muito presente, muito disponível para os pais, e é algo pesado para você, sempre dizer sim, você ainda está na esfera. Você ainda está na esfera da filhinha. Você ainda está na esfera de querer receber o amor que você julga que não recebeu por completo. E isso é tudo no inconsciente. Isso é tudo muito velado. Isso tem que estar muito consciente. Isso tem que estar muito presente. Como é difícil dizer não para minha mãe, mas vem praticando. E é difícil, gente. É difícil. Porque dói muito dizer não. É como se a gente se sente como se você estivesse dando uma facada, como se fosse uma filha ingrata. Mas não. É quando você tá caminhando para a vida. É quando você tá anoitecendo de fato, olhando para frente, dizendo: isso aí que você tá me pedindo fica pesado. Eu tô deixando de olhar para minha vida para cuidar da sua. Tô deixando de cuidar de mim para cuidar de você. Tô deixando de fazer algo que eu quero para fazer algo que você quer. E claro, né, gente? Isso aqui eu estou falando num olhar muito ampliado, sistêmico, né? A gente tem que ter muito bom senso em relação a isso aqui. Mas se você vive uma vida para agradar os pais, se você tá toda hora muito disponível, às vezes deixando de estar dentro da sua casa para estar atendendo seus pais, e coisas fúteis, coisas rotineiras, você está vivendo basicamente na casa dos seus pais. E o resultado disso é só olhar. Quantas vezes você às vezes deixa a sua casa para ir cuidar de alguém? Quantas vezes você deixa a tua família para ir cuidar de alguém? Seja pai, seja mãe, seja irmão. As salvadoras, né, de plantão. Então, quando se torna pesado,
Eita! Então, quando se torna pesado, significa que você está saindo do seu lugar. Significa que você não está honrando. Você não está tomando devidamente esses pais. Você ainda está na esfera da filha. Você ainda está na esfera da menininha que está buscando ser bem vista, ser amada, receber algo que ainda julga que não recebeu, que ainda falta. Então, honrar é dizer não também. Já deixei de fazer muitas coisas para minha família, para mim e até para o meu trabalho, para fazer algo para os meus pais. Olha isso. Bem por aqui. E se você deixa de fazer pelos seus pais, você deixa de fazer por outras pessoas também. Eu tinha uma época que eu fazia para minha sogra. Eu não sabia dizer não, porque eu não era treinada a dizer não. Porque eu queria agradar, porque eu queria ser bem vista. E a gente não precisa dizer não com grosseria, né, gente? Só dizer não posso, não vou, não quero, não dá. Ai, mas não sei o que, não posso. E uma coisa que a gente tem que aprender é falar não, você tem que dar justificativa, né? Porque o nosso não é não posso por quê? Porque aí ai, não dá por quê? Não, simplesmente não dá. Simplesmente não quero, simplesmente não vou. Ah, mas a fulana vai ficar chateada. A fulana que lide com os sentimentos dela. Aí não é comigo, é com ela. Quem olha assim parece que eu sou insensível, né? Não sou insensível, gente. Mas é que quando nós começamos a ter essa visão de mundo, quando nós começamos de fato a adultecer, fica mais fácil separar o que é meu e o que é do outro. Que peso que eu de fato carrego que é meu e que peso de fato que eu carrego do outro. Então por isso que eu digo, é muita presença, é muita consciência. Pelo menos você já tá dizendo não, né, Pri? Pelo menos você já tá dizendo não. É um começo. Tem que começar de algum lugar. Mas é que existe, né, dentro dessa necessidade de justificativa, a necessidade de ser bem vista. E dentro do sistêmico existe uma dinâmica de culpa e inocência. Nós normalmente queremos sair sempre inocentes das histórias. Ninguém quer sentir culpa. Então, esse ato de justificar, esse ato de querer ser bem vista, é para ser inocente. É para ser inocente da situação. Não, eu não vou porque eu não posso, por causa disso, 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 disso. Então, eu estou inocente. Agora, falar um não porque eu não quero ir é sentir culpa. E a gente não quer sentir culpa. Isso é uma dinâmica que, olha, ela permeia vários aspectos, várias relações. Até traição. Até a dinâmica de traição dentro dos relacionamentos, a dinâmica de inocência e culpa está ali. Mas eu não vou entrar nisso agora. A gente vai ter um momento para falar de relacionamento logo, logo. O Dia dos Namorados está chegando, se preparem. Mas vamos seguir falando dos pais. Então, gente, dizer não já é um começo. Mas analisa. Quando vem com justificativa, se você não quer sair como inocente. Se você não quer não sentir o desconforto de desagradar. Porque desagradar é ruim. Sentir o desconforto de que você foi uma filha da P é ruim. Ninguém quer sentir esse desconforto. Eu vou abrir até uma coisa aqui. Acho que a minha irmã entrou na live, não sei se ela saiu. Mas se ela tiver aqui, ela vai lembrar dessa história. Uma vez a minha mãe, ela me pediu dinheiro emprestado. E era uma época, assim, que eu tava começando a me restabelecer financeiramente. Então eu tinha muito apego pelo meu dinheiro guardado.
aí minha mãe pediu dinheiro emprestado. E foi a primeira vez na minha vida que eu falei não pra minha mãe. Foi a primeira vez na minha vida que eu disse não pra minha mãe. E vocês não têm noção. A minha irmã me ligou, brigou comigo. Ah, é porque tu é uma egoísta, porque não sei o quê. E eu fiquei assim, ó, no chão. No chão. Porque imagina, gente, dizer não pra uma mãe. Sabendo que ela tava precisando naquele momento. Mas se eu tirasse aquele dinheiro que eu tinha acabado de guardar com tanto trabalho e desse pra ela, eu ia ficar muito chateada. Porque eu queria ver minha conta gordinha, entendeu? E olha eu aqui me justificando. Mas naquele momento eu ficava assim, cara, não quero. Não quero. E foi horrível sentir aquele desconforto de dizer não pra minha mãe. Mas foi tão necessário porque aquilo lá me trouxe um amadurecimento que eu posso dizer não. O mundo não vai acabar se eu falar não. É difícil lidar com esse desconforto, mas o mundo não vai acabar. E aí as pessoas começam a entender que existem limites. Porque aquele não que eles têm a mãe, eu comecei a treinar para outras pessoas. E hoje eu consigo definir quais são os meus limites. Hoje eu defino. Hoje, né, há muito tempo já, eu defino quais são os meus limites. Até onde as pessoas podem ir comigo. Ó, eu falei não para uma situação que me incomodava demais e me chamaram de louca. Louca, egoísta. Egoísta é a palavra top of mind, né? Verdade, desse jeito mesmo. Tenho muita dificuldade em dizer não. Quando a gente diz não, quando a gente põe limite, a gente é egoísta. Ah, é porque você não tá olhando para a pessoa, você não tá olhando o que ela quer. E o que eu quero? Não conta? Por que o querer da outra pessoa é mais válido que o meu querer? Ah, porque você é muito boa. Ela não é tão boa assim. Ela tem necessidades que precisam ser atendidas. Tadinha. Tadinha mesmo. Então ela que adulteça e faça o rolê dela. Ah, dona Gabi, você não sabe dizer não, né? E vivo me justificando. Gabi, ainda bem que você vai no retiro, né, Gabi? Ainda bem que você vai no retiro. A Gabi é um amor, gente. Vocês precisam ver. É muito fofa essa menina. Bora virar mulher. Bora virar mulher. Uma das coisas que eu falo para as minhas alunas: termos, limites e contratos. Quando se trata de negócio. Quais são os meus termos para fazer esse negócio acontecer? Quais são os meus limites? Até onde eu vou e até onde a cliente pode ir comigo? E tudo isso no contrato. E na vida, a gente precisa ter limites. Na vida, a gente precisa ter umas conversas difíceis para delimitar até onde eu posso ir, até onde você pode ir comigo. Sabe aquela frase, as pessoas fazem com você aquilo que você permite? É fato. É fato. E com nossos pais não é diferente, gente. Porque muitos dos nossos pais também cresceram numa convenção, assim dizendo, de que pai fala, filho obedece. Pai fala, filho não tem voz. E quando o pai envelhece, quem cuida é os filhos. Tem essa regra velada, essa regra invisível. E aí é como se os filhos tivessem sempre que estar ali, disponíveis para os pais. É como se os filhos estivessem sempre ali, amarrados, né? Carregando os pais nas costas. Mas não, gente. Mas não. Somos seres autônomos. Todos. No máximo, a minha grande responsabilidade é com meu filho, até que ele se torne adulto. Esse ali depende de mim. Esse ali eu tenho que alimentar, eu tenho que educar, eu tenho que supervisionar para fazer um bom trabalho para ele crescer um adulto top, que olha para a vida e vai. Mas os meus pais, eu até posso cuidar na velhice.
Isso faz parte, né, da responsabilidade do filho. Mas com muito respeito, com muita cautela. Para também não sair do lugar. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para vocês? Abre a mente de vocês de que é possível ir para um outro lado, viver uma vida mais leve, mais preenchida de você mesma, adulta. E, gente, não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia, tá? Mas é possível. É possível. E você precisa só iniciar. Vai ter momentos que você vai dar uma derrapadinha na curva? Vai ter momentos que você vai derrapar na curva. Você vai fazer alguma coisa e vai dizer, putz, fiz de novo. Volte 2 casas. Só começar de novo. Só começar de novo. Eu até hoje, às vezes, me pego em alguma situação, ops, tô saindo aqui de lugar, volta. Então só esteja presente. Presente consciente. Resistindo ao desconforto. Transgredir é resistir. Então resista ao desconforto. De vivenciar os seus processos. Aceite o desconforto de ser chamada de louca. Aceite o desconforto de ser egoísta. Consiga olhar para você. Faça esse movimento. E viva. Viva! Que é possível, gente. Honrar os pais no amor. Honrar no respeito. Sem precisar repetir aquilo que é nocivo pra gente. Sem precisar repetir tanta cabeçada. Quando eu não honro os meus pais, que são 50-50 de mim, eu não me honro por inteiro também. Então, esse movimento de honrar os pais, aceitando a vida que eu recebi e fazendo algo bom com ela, é me honrar por inteiro. É honrar a minha vida. E aquela frase, amai os outros como a ti mesmo, não é sobre amar os outros primeiro. É sobre amar você. Quanto mais você se ama, é possível de amar os outros como a ti mesmo. Então não é sobre botar o outro em primeiro lugar. É sobre botar você em primeiro lugar, para daí poder transbordar para os outros. Porque você só pode ajudar o outro quando você está completa de si mesma. E com essa, eu me despeço. Lembrando que dia 7 de maio, 7h30 da noite, temos o workshop A Culpa é da Mãe. Vamos adentrar muito mais profundo no conceito relacionado à mãe. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, o link está na bio. Corre lá, compra, vem dia 7 estar comigo. 2h30 de conteúdo profundo, exercícios sistêmicos, constelação, para a gente olhar para a nossa mãe. Se vocês já gostam da live, pense que vai ser esse workshop. Eu estou preparando o conteúdo e está ficando lindo, profundo. Depois eu passo o que tem que trazer para esse workshop, né? Que tem que vai caneta, lencinho, vai ser online, tá, gente? Vai ser via Zoom. E fica o convite aqui para vocês. Um dia muito abençoado, que Deus proteja vocês, proteja a casa de vocês, proteja o negócio de vocês, o trabalho de vocês. E semana que vem estamos aqui de novo, sempre às 8 da manhã, com uma live com muito conteúdo. Vai ficar gravada, vai subir pro YouTube, quem quiser assistir de novo.
Beijos, beijos, bom dias e muitas bênçãos. Tchau, tchau.